Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Depois nós vamos ler no capítulo 2, versículos do 7 ao 10. E depois, no último capítulo, capítulo 42, versículos 1 e 2. Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Primeiro. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Versículos agora 7 ao 10 do capítulo 2. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: Fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Capítulo 42 agora. É o último capítulo do livro de Jó. Versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém? Incline a cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a Tua graça nessa noite, Senhor, mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua aquilo que Tu queres nessa noite, que o Senhor possa falar com cada um de nós de maneira muito singular, muito prazerosa, Senhor. Possamos ouvir a Tua voz e ser edificado, porque cremos que a Tua palavra continua e sempre será o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, normalmente eu gosto de dar título às minhas mensagens. E o título dessa mensagem é Quando a Prova Vem. Quando a prova vem. Nenhum ser humano na face da terra está imune às provas da vida. E quando falo de provas da vida, poderia chamar também de deserto, de adversidade, de tempestade, de aflições, ou qualquer outro nome que eu poderia dar para se utilizar para os sofrimentos da vida humana. Isso também inclui a vida dos cristãos, que também não estão imunes aos sofrimentos da vida. Podemos visualizar na Bíblia que os homens e mulheres de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, passaram provações, aflições, provas na sua vida. Mas o fator determinante não foi o passar ou não provações, mas foi como enfrentaram essas adversidades, como enfrentaram essas provações. E eu, até escutando essa semana um programa de rádio, debatia, hoje nós estamos, se não me engano, no Janeiro Branco, onde se combate e se instrui também sobre a questão do suicídio. E um psicólogo lá, ele falava que o grande problema do momento, parece, especialmente tem adentrado na vida dos jovens, é porque eles não estão sabendo lidar com os sofrimentos da vida, com as adversidades. E o grande fator é esse, muitas vezes, porque alguém enfrenta um problema gigante e atravessa ele. E pessoas muitas vezes não conseguem atravessar um problema bem menor, porque vai muitas vezes de encontro com isso, de como nós enfrentamos as adversidades na vida. Interessante é que o próprio Jesus não nos enganou sobre essas questões, quando ele disse: no mundo tereis aflições.
O salmista também, no Salmo 34, ele diz: muitas são as aflições do justo. Contudo, graças a Deus que esses textos não terminam assim. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Nos dá uma garantia que é possível vencer as provas da vida, as adversidades. E o texto também do salmista, no Salmo 34, versículo 19, quando o salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas também o salmista diz que de todo ou de todas o Senhor os livra. Então nós temos a confiança que Deus está conosco. Interessante é que essas afirmações de dizer que o cristão, que o crente passa provações, lutas, sofrimentos, dor, parece que vão de encontro com as igrejas da mídia, eu queria chamar assim, as igrejas neopentecostais, que pregam que o crente não sofre, ou que é possível decretar a Deus, é possível. Eu até certa vez escutei um fundador dessas igrejas neopentecostais, talvez a maior igreja neopentecostal do Brasil e do mundo, onde ele dizia: olha, se você está passando sofrimento, coloque Deus na parede, porque Deus prometeu na sua palavra que o crente não deveria sofrer, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Então coloque Deus na parede. Mas a grande verdade, irmãos, é que parece que esses homens rasgaram o livro de Jó da Bíblia deles. Porque quando eu olho para o livro de Jó, eu vejo um homem na qual o capítulo 1, convido você em casa a ler, não vamos fazer isso aqui, mas no capítulo 1, nos versículos 1, 2 e 3, a Bíblia relata que Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas mesmo assim Jó teve que enfrentar inúmeras dores e sofrimentos na sua vida. Dores que talvez nenhum de nós vai nem pensar em passar. Porque às vezes nós enfrentamos uma luta, às vezes na enfermidade, na área da saúde, enfrentamos talvez uma luta na área financeira, enfrentamos talvez uma perda de um ente querido, mas já enfrentou esse turbilhão de uma vez só. Perdeu os seus bens, perdeu os seus servos, perdeu os seus filhos, os seus 10 filhos, que dor tremenda. Perdeu até o respeito da esposa, que disse: olha Jó, com essa tua enfermidade é melhor tu dizer a Deus: olha, morre logo, amaldiçoa esse Deus e morre. E esse livro de Jó vai justamente trazer esses temas difíceis da reflexão humana, especialmente no contexto bíblico. Por que os crentes sofrem? Porque um justo, um homem temente a Deus, passa tantas provas, indagações que muitas vezes levantamos. E esse livro é esclarecedor para que nós venhamos entender que, mesmo em meio a tudo isso, Deus é soberano sobre as circunstâncias da nossa vida. Ele é soberano. Ele está sob o controle de tudo, mesmo embora quando não entendemos ou não percebemos isso, Deus está no controle. E muitas vezes a prova, o sofrimento da nossa vida é muito particular e vai ter esse caráter, muitas vezes, de nos humilhar, muitas vezes de nos purificar, em outros momentos de nos ensinar, em outros talvez de nos fortalecer, porque em meio às dores do sofrimento, quando nós passamos, saímos mais fortes dele. Jó é o primeiro livro dos chamados livros poéticos ou de sabedoria do Antigo Testamento. O seu autor não é indicado na Bíblia, mas alguns historiadores bíblicos entendem que Jó poderia ter a autoria de Moisés, talvez de Salomão, talvez do próprio Jó, ou talvez de Eliú, um dos amigos citados de Jó aqui nesse livro. Mas é bem verdade que o livro não identifica o seu autor. Então nós não podemos dizer quem foi o autor de Jó. O fato é que, embora não conhecendo o autor de Jó, também fica difícil entender qual foi o contexto ou a época que foi escrito esse livro. Mas a grande maioria dos teólogos, historiadores bíblicos, entendem que Jó é um dos mais antigos livros da Bíblia.
Ou seja, provavelmente foi escrito juntamente com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E se a gente pudesse dividir esse livro de Jó, que tem 42 capítulos, nós poderíamos separar em 5 divisões. A primeira, que seria o capítulo 1 e 2, que apresenta o cenário do céu, onde nesse cenário Deus olha para Jó e vê Jó um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas diante disso aparece uma figura, Satanás, que acusa Jó de só servir a Deus, de só temer a Deus, porque Deus o havia abençoado com prosperidade. Satanás acusa Jó diante de Deus, dizendo: olha Deus, Jó só te serve porque tu abençoou ele. Ele tem muitos servos, tem muitos animais, tem muito patrimônio, tem uma família próspera. Ele só te serve por causa disso. Tira isso, ou permite que eu tire isso, para ver se ele vai continuar temendo ao Senhor. O capítulo 1 e 2 vai apresentar esse cenário. O cenário do céu, a acusação de Satanás e as calamidades sucessivas na vida de Jó. Do capítulo 3 ao 31, nós vamos identificar os 3 amigos de Jó: Eliú, ou Elifas, Bildade e Zofar, melhor dizendo, que se revezam na tentativa de explicar o sofrimento de Jó, porque muitas vezes nós queremos identificar isso, não é? Se alguém está sofrendo, a gente quer identificar por que aquela pessoa está sofrendo. Será que foi algum pecado? O que foi? O que aconteceu? E foi isso que os amigos de Jó tentaram identificar. Eles não entendiam que Deus é soberano sobre os planos do homem, sobre os pensamentos do homem. Aquilo que o profeta Isaías diz no capítulo 55, falando em relação a esse entendimento de Deus, dizendo que os caminhos do Senhor são mais altos do que os céus. Os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor são mais altos do que nós podemos entender. Do capítulo 32 ao 37 dessa estrutura, aparece o 4º amigo, Eliú, que exalta a grandeza de Deus e adverte a Jó que ele não deveria culpar a Deus pelos seus sofrimentos. Na estrutura, na seção 4, do capítulo 38 ao 41, Deus fala com Jó através de um redemoinho e exalta o seu poder e a sua majestade. Se você já leu o livro de Jó, você vai entender que Jó não pecou contra Deus em relação de murmurar, de amaldiçoar Deus, mas em diversos momentos Jó entrou num conflito com Deus, querendo entender. Ele não entendia porque ser um homem reto, temente a Deus, está sofrendo tudo aquilo. E também diante das acusações dos seus amigos, porque os amigos entendiam que era algum pecado talvez de Jó, e Jó tinha a plena consciência que ele não havia pecado contra Deus, ou que algum pecado notório pudesse revelar tamanha calamidade na sua vida. Então Jó vai muitas vezes indagar Deus: por que Deus? Por que Deus? Por que isso, Deus? Por que eu estou sofrendo, Deus? Por que tanta calamidade? Por que tanta dor? E ao invés de Deus responder, Deus vai simplesmente exaltar a sua grandeza e a sua majestade. É como dizendo: olha Jó, não olhe para as circunstâncias, olhe para o meu poder e para a minha grandeza. E no capítulo 44 dessa última sessão de estrutura, Jó vai se arrepender, vai se humilhar diante de Deus, e Deus vai ordenar que ele ore pelos seus amigos que haviam acusado insistentemente. E a Bíblia diz que Deus abençoou Jó e restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Meus irmãos, diante desse cenário, nesse contexto desse livro de Jó tão rico de ensinamentos, de experiências de vida, encontraremos algumas respostas de como lidar com o sofrimento numa visão cristã, numa visão bíblica, de quando a prova vem, o que fazer. A primeira lição dessa noite está no versículo 20 e 21. Quando Jó se levantou,
rasgou as vestes do seu manto, raspou a cabeça e adorou. E declarou, dizendo: no saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira lição, irmãos, que em meio aos sofrimentos não podemos perder a visão da adoração. Mesmo em meio às dores, continue sendo um adorador. Continue reconhecendo a grandeza de Deus. Continuemos adorando a Deus em meio às provas, aos sofrimentos da vida. Rasgar as vestes e raspar a cabeça era um sinal de profunda dor. No Antigo Testamento, quando as pessoas sofriam, queriam demonstrar como estavam sofrendo, elas faziam isso. Rasgavam as suas vestes, raspavam a sua cabeça, para mostrar que a dor era intensa no seu coração. E Jó provou isso. Jó não quis dizer que ele era o super-homem, o super-cristão. Não. Jó, em meio à dor que ele sofreu por diversas perdas, especialmente as dos seus filhos, Jó quis mostrar à sua família, à sociedade, aos seus amigos, que ele estava sofrendo intensamente. Mas Jó, mesmo sendo impactado por diversas más notícias, Jó, diante desse caos de dor, poderia dizer assim: continuou adorando a Deus. Se você prestar atenção comigo no versículo 20, depois de rasgar as suas vestes, raspar a cabeça e lançar-se em terra, o que Jó fez, irmãos? Jó adorou ao Senhor. Jó reconheceu que Deus era soberano, dizendo: olha, eu vim aqui sem nada, eu nasci sem nada, nu vim do ventre da minha mãe, não voltarei, do pó vim e do pó voltarei. E disse: bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, irmãos, porque em meio às dores e sofrimento, o nosso coração muitas vezes se abate de uma forma muito intensa e profunda. Mas a primeira lição que Jó nos deixa nessa noite, que não podemos perder a visão da adoração. Devemos continuar adorando a Deus, reconhecendo que Ele está no controle de tudo, que Ele é merecedor, que Ele é digno de toda a nossa adoração. Ou seja na abundância, seja na escassez, seja nos tempos de bonança, seja nos momentos de tempestade, devemos permanecer adorando a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. Deus deve ser adorado por tudo aquilo que Ele é, e não por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida. É muito fácil adorar a Deus quando Deus nos abençoa com um bom emprego, com um aumento do salário, com uma casa, com bens materiais, com uma família próxima, com filhos abençoados. É muito bom adorar a Deus quando tudo vai bem. Mas Jó nos ensinou que é possível adorar a Deus quando tudo aparentemente vai mal, porque essa é a resposta própria de quem entende que Deus é Deus, daquele que entende que Deus, mesmo em meio ao caos, da dor e do sofrimento, está no controle de tudo. Entende que Deus continua sendo Deus, santo, justo, fiel, misericordioso, gracioso, soberano, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o nosso Deus. Devemos adorá-lo não pelas suas ações, permissões ou acontecimentos na nossa vida, mas por tudo aquilo que Ele é. E dentro dessa primeira lição, eu queria tirar uma aplicação desse texto para nós, nesses versículos 20 e 21. Devemos, então, colocar a nossa vontade, a nossa alegria em adorar a Deus, independente das circunstâncias. Essa é a primeira lição. Então, eu não venho para a igreja no domingo quando tudo está bem, não. Eu venho para a igreja no domingo adorar a Deus, independente das circunstâncias. Pode muitas vezes estar abatido, mas o lugar próprio é de estar na presença do Senhor para adorar.
O lugar próprio. Segunda-feira passei tantas lutas, não vou nem orar hoje. Aí que devemos adorar a Deus em oração, buscar a face do Senhor. Devemos adorar a Deus independente das circunstâncias. Essa é a resposta apropriada. Sejam as circunstâncias difíceis ou prazerosas, somos chamados a adorar a Deus. Que devemos fazer como Paulo e Silas, lá em Atos, no capítulo 16, quando mesmo presos, algemados, entoaram cânticos a Deus, adoraram ao Senhor. A primeira lição é essa, irmãos. Não perca, melhor dizendo, a visão da adoração. Independente das circunstâncias, adore a Deus pelo que Ele é. A segunda lição está no versículo 7 ao 10. Nós vamos ver aqui, irmãos, mais uma vez, Deus permitindo que Satanás tocasse agora na saúde de Jó. Deus não havia permitido que Satanás tocasse na vida de Jó. A vida de Jó estava preservada. Mas no versículo 7, aqui nós vemos que a saúde de Jó foi afetada. Tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, Satanás colocou em Jó. E Jó, sentado em cinzas, por tamanho sofrimento na sua pele, na sua carne. Há um texto, se não me engano, no capítulo 25, que diz que o hálito de Jó fedia. A pele de Jó tinha mau cheiro. Os tumores eram algo só de imaginar, talvez impressionante. E Jó, com um caco de telha, coçava-os. E a sua mulher vendo toda aquela situação. E aqui, irmãos, eu não quero trazer juízo de valor sobre a mulher de Jó, porque só ela sabe o que é ver tudo aquilo que o marido havia passado, perdido todos os seus bens, os seus servos, os seus animais. Ela, juntamente com o seu esposo, havia perdido os seus filhos. Estava agora vendo o seu marido cheio de tumores malignos. E essa mulher, parece que num ato de desespero, ela diz: olha, Jó, é melhor tu amaldiçoar esse Deus e morrer logo. Tudo está perdido. E Jó, mesmo diante desse sofrimento tamanho, não somente agora na sua alma, no seu coração, mas também na sua pele, no seu corpo, ele diz àquela mulher: falas como uma doida. Deus nos deu sempre o bem, também não poderia permitir também o mal. Jó reconhecia que, independente de qualquer circunstância, Deus estava no controle. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com seus lábios. É algo extraordinário, irmãos. Porque muitas vezes, e aqui me coloco, muitas vezes, às vezes num calo que nasce no nosso pé, a gente já reclama. E Jó passou por tudo isso, mas a Bíblia diz que ele não pecou contra Deus com os seus lábios. E a segunda lição, irmãos, é que, vendo esse cenário da mulher de Jó, da resposta de Jó, é que devemos permanecer firmes na fé. Mesmo em meio às dores e sofrimentos, não podemos fazer com que a nossa fé naufrague. Parece que a fé da mulher de Jó naufragou com o sofrimento. Parece que a sua fé foi devastada pelo sofrimento que ela estava passando. Por isso que ela disse: olha, largou o mundo da fé e disse: olha, Jó, é melhor amaldiçoar a Deus e morrer. Mas a segunda lição dessa noite que Deus nos deixa através da vida de Jó é que devemos permanecer firmes na fé, mesmo em meio às dores e sofrimentos. Jó confiava que em meio a esse caos, Deus estava no controle de tudo. Deus estava no controle. E isso toma-nos para nós que vivemos nesse tempo da nova aliança,
que o fundamento da nossa fé também não deve ser as circunstâncias da nossa vida. O fundamento da nossa fé deve ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Salvador, que lá na cruz do Calvário pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele deve ser o fundamento da nossa fé. A nossa fé não está fundada nas coisas corruptíveis desse mundo. Certamente Jó passou por essa prova, irmãos, porque ele olhou também para a eternidade. Ele sabia que os sofrimentos que ele estava passando, eles teriam fim, nem que fosse na eternidade, porque ele tinha certeza que ele estaria com o Senhor. O fundamento da nossa fé não deve ser a prosperidade, a ausência de problemas, ou talvez o sofrimento, quando faz naufragar a nossa fé, faz com que a nossa fé seja esmagada em meio ao sofrimento e à dor. Mas é isso. A nossa fé muitas vezes desmorona em meio ao caos e ao sofrimento. Mas Deus não nos chamou para isso. É tanto que o texto que lemos no início do nosso culto diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, aquele que está presente conosco, lutando as nossas lutas. E como aplicação para as nossas vidas, irmãos, dessa segunda lição de permanecer firme na fé, independente das circunstâncias, sejam de abundância ou de sofrimento, é que devemos confiar no Senhor. Devemos confiar em Cristo Jesus. Pois, escute bem, pois nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma prova tem a durabilidade da eternidade. Pelo contrário, elas têm tempo de início, mas também tem tempo de final. Que diga o salmista no Salmo 30, quando diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que há tempo, muitas vezes, de choro, mas há tempo também de sorriso. Então a segunda aplicação é essa, irmãos, que devemos confiar no Senhor. Devemos entender que a tempestade passa e devemos permanecer firmes. Como diz lá o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nem haja mantimentos no campo, nem nos currais haja gado, nem os animais tenham sido arrebatados as ovelhas do aprisco, mesmo assim eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Abacuque 3, 17 e 19. Por fim, a terceira e última lição que Jó nos apresenta nesse texto está no capítulo 42. Quando ele, depois de passar tudo que já relatamos aqui, todas as calamidades, sofrimentos, acusações dos seus amigos, dizendo que o seu sofrimento era por causa de pecados, Jó vai entender que em meio a tudo isso, ele sabia que Deus estava no controle de todos os planos humanos. Por isso ele vai responder assim. Respondeu Jó ao Senhor. Quando Jó indagou a Deus por diversas vezes, e Deus apenas, ao invés de responder diretamente a Jó, engrandeceu o seu nome, dizendo: olha, eu sou o Criador, eu sou quem estabelece os céus, os tronos, as estrelas estão sob o meu comando, eu quem dou alimento aos animais do campo. Enaltecendo a sua grandeza de Criador, Jó vai responder ao Senhor dizendo: olha, Senhor, eu bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, Deus estava dizendo assim: eu confio na tua soberania. Essa é a terceira lição, irmãos. Devemos confiar na soberania de Deus. Devemos confiar que Deus é soberano
sobre tudo e sobre todos. E se Deus é soberano, devemos descansar nos seus planos, porque os planos de Deus, embora talvez no plano inicial não possam ser compreendidos, não possam ser entendidos, muitas vezes até no nosso coração questionamos, mas o fato é que o caráter de Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é fiel. Então, diante de tudo isso, dos atributos de Deus, nós não podemos desconfiar de Deus. Então, em meio aos sofrimentos, devemos, na verdade, confiar que Deus é soberano. Essa é a terceira lição. Confiemos na soberania do Senhor. Confiemos que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Que Deus sabe o que está fazendo. Em outras palavras, Deus sabe o que está fazendo. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus, porque Deus é Deus. Ele sabe o que está fazendo. Escute o que vou lhe dizer agora. Nós não vivemos sobre a tirania do destino sem causa, irmãos. Tem pessoas que pensam que vivem sobre um destino sem causa. Não é o destino que me guia, não. Nós não vivemos sobre um destino sem causa, nem também sobre uma lei inviolável de causa e efeito. É claro que a Bíblia diz que é uma lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, de uma certa forma, nós colhemos. Mas nós não vivemos sobre uma lei implacável de causa e efeito. Então, olha, eu pequei hoje, tenho que esperar agora o castigo de Deus. Não é assim, irmãos. Porque Deus tempera o seu modo de agir com os seus atributos. O Deus que é justiça, que aplica justiça, também é o Deus de misericórdia. O Deus que é fiel e gracioso. O Deus que se ira também é amor, é bondade. Então Deus tempera o seu modo de agir com perfeição diante dos seus atributos. Por isso, não podemos pensar que vivemos sobre essa tirania de um destino sem causa. Então não sei o que vai me acontecer. Não, nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida. Deus é soberano. Não vivemos também, como já disse, nessa lei inviolável de causa e efeito. Por isso que os amigos de Jó erraram de forma grotesca, porque eles pensavam que tudo aquilo que Jó estava passando era efeito dos seus pecados, ou causado pelos seus pecados. Não tinha nada a ver. Muitas vezes vão passar diversas situações de dores e de sofrimento, que muitas vezes terão um propósito muito maior do que os nossos pecados. Não serão efeitos do nosso pecado, literalmente. Um pecado que eu cometi e estou sofrendo por causa dele. Talvez seja plano de Deus nos fortalecer na fé através das provações. Deus é Deus. Talvez seja o momento de Deus aproveitar o sofrimento para purificar o nosso coração, para aperfeiçoar o nosso caráter. Não há como entender essa causa e efeito muitas vezes. É claro que há sofrimentos que são causados pelos nossos atos. Aí a lei da semeadura. Cometemos erros, estamos pagando pelos erros. Mas não é essa lei inviolável, porque Deus é soberano, está acima dessas situações. E Ele vai utilizar da maneira que Ele lhe apraz. E mesmo quando não compreendemos as circunstâncias daquilo que estamos passando, devemos continuar confiando na soberania de Deus. Dizer que Deus é soberano, irmãos, é dizer que Deus está no controle de toda situação e movendo todo o propósito para cumprir todos os desígnios que Ele destinou para a nossa vida, que serão aplicados certamente de forma justa e bondosa, porque Deus é justo e bondoso. Diante disso, eu queria trazer mais uma aplicação para a nossa vida. Ou seja, se confiamos que Deus é soberano,
em tudo e em todas as circunstâncias. E se estamos passando, talvez, situações de prova, ou talvez venhamos a passar situações de sofrimento e dor, devemos confiar que, em meio a tudo isso, Deus está cuidando das nossas vidas. Deus está cuidando das nossas vidas de maneira intensa e amorosa. E mesmo quando nós não entendemos, e posso dizer, irmãos, que na maioria das vezes nós não iremos entender, devemos saber, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, pois bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, todas, não são só as boas, não. Até aos nossos olhos aparentemente são más. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, diante da prova, diante da dor, o que nos compete, irmãos? Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho muitas vezes será simplesmente confiar em Deus. Confiar em Deus. Esperar no Senhor. Confiar na soberania do Senhor. Amém? Então, diante das provas e dos sofrimentos, não podemos perder a visão da adoração. Devemos permanecer firmes na fé, não deixar com que a nossa fé naufrague. Não errei não, viu aí? Naufrague diante das dores e sofrimentos. E devemos confiar na soberania do Senhor. Eu queria acabar essa mensagem com a história de um homem de Deus que viveu no século XIX. Um cristão, crente em Jesus Cristo, chamado Horácio Spafford. Esse homem passou por uma prova intensa. Mas esse homem, diante da prova, ele compôs um dos hinos mais belos do cantor cristão dos Salmos e Hinos, que tem como título Sou Feliz com Jesus. Eu não vou cantar porque, na verdade, não tenho esse dom, e acredito que os meninos também não ensaiaram, né? Apenas vou ler. O cantor cristão está no hino 398, não sei os Salmos e Hinos aí, não sei quem sabe. Mas antes de fazer a leitura desse cântico, dessa bela canção que esse homem escreveu, eu quero contar a história que motivou esse homem a escrever esse hino. Horácio Spafford, esse homem de Deus, ele é conhecido na história por escrever esse hino, mas não simplesmente por escrever esse hino, mas o que motivou a escrever ele. Na década de 1870, Spafford passou por dois grandes traumas. O primeiro, ele era de Nova York, ele era americano, morava em Nova York, foi morar em Chicago, ele era advogado, e morando em Chicago, já depois de estabelecido profissionalmente, aconteceu um grande incêndio que devastou Chicago por quase um terço da cidade, inclusive o seu escritório, e ele teve grandes prejuízos financeiros. Na verdade, quase arruinou a sua vida financeiramente, os seus negócios. Mas a sua provação não se findou. Pouco depois, durante uma travessia no Atlântico, ele era cristão, congregava na Igreja Batista lá de Chicago, e um pastor dessa igreja tinha ido para a Europa fazer missões, e ele decidiu ir com sua família também. Iria cruzar o Oceano Atlântico de navio até a Europa. Impedido de ir por causa justamente de se reestruturar financeiramente, decidiu mandar a sua esposa e as suas 4 filhas primeiramente para a Europa, e na outra semana ele iria. Durante
essa travessia acontece um naufrágio. Um navio que a sua esposa e suas 4 filhas iam, mais 300 pessoas naufragam, e ele assim perde as suas 4 filhas, só sobrevive a sua esposa. E quando chega na Europa, como a comunicação não era fácil, a sua esposa escreve um simples bilhete, não foi nem uma carta, dizendo: estou salva sozinha. E ele recebe essa carta com muita dor, entendendo que as suas filhas morreram naquele naufrágio. Na outra semana, no navio que sai para a Europa, ele toma para encontrar com a sua esposa. E durante essa passagem, o capitão do navio, justamente onde havia naufragado e morrido as suas 4 filhinhas, o capitão chama e diz: olha, Spafford, aqui foi o local onde as suas filhas partiram. Spafford, ele, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, vai para a sua cabine e diante daquele cenário compôs esse belo hino: sou feliz como Jesus. Chega na Europa, encontra sua esposa e se confortam diante desse sofrimento tão doloroso de perder as suas 4 filhas. E eu queria concluir dizendo que mesmo em meio a essa dor, assim como Jó também, Spafford não perdeu a sua fé. Continuou adorando a Deus com a sua fé firme e também confiando na soberania de Deus. Por isso, mesmo diante daquela calamidade, ele compôs esse belo hino que tem como bela canção esse texto que eu vou ler, que diz assim: se a paz mais doce eu puder desfrutar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte um cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, ao céu ele vai me levar, em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Amém. A esperança de Spafford é que ele iria um dia partir também com Jesus, encontrar as suas 4 filhinhas no céu. Essa é a nossa esperança, Deus. A esperança do crente é que nem a morte pode vencer a nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé. Queria convidar o Ministério de Louvor, por favor.